funções elementares, como nós temos aqui no nosso encontro de hoje, né? Eu reuni algumas funções bastante úteis presentes na programação do Scilab, para que a gente possa testá-las, né? E também aprendermos que tem essas funções. Nós podemos construir funções específicas do nosso interesse, mas essas funções aqui, elas já estão disponíveis no Scilab. Uma característica das funções que vocês podem observar em todos os comandos que existem aqui é que existe um parênteses, né? Abre e fecha parênteses, seguido ao nome de cada uma das funções. Então, aonde tem o X, nós podemos colocar algum tipo de números, argumentos ali, né? Então, vai ser mais ou menos assim. Aqui nós temos 6 funções, e algumas delas já utilizamos, e nós vamos fazer alguns testes agora, né? Então, por exemplo, ABS, essa função nós já utilizamos quando trabalhamos com números complexos. Então, ele fornece o valor absoluto, né, a hipotenusa do número complexo. E, então, nós já fizemos isso aí, né? O SQRT calcula a raiz quadrada do número, no caso, que estivesse no lugar do x. O round, ele arredonda o valor de x para um número inteiro próximo. O fix arredonda o valor de x para baixo, né, se caso tiver um valor, um vírgula, né, uma coisa assim, ele arredonda para baixo, o round para cima. E também esse céu aqui, eu botei até uma interrogação ali, não me lembro porque eu coloquei a interrogação, mas ele também faz um arredondamento, que a gente pode testar. O sign é para quando ele trabalha com sinal. Então, se a gente der esse comando, em um número e a função retornar -1, significa que um número é menor do que 0. E se ele retornar um 1 positivo, ele é maior que 0. Se for 0, ele seria igual a 0. Né? Então, são funções que a gente pode já experimentar. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, né? Um número complexo 2 mais 2i. É claro que a gente sabe que não se escreve desse modo no Scilab, né? Nós encontramos desse modo nos livros, mas para introduzir o número complexo no Scilab, ele tem que ser o 2, né, vezes percentual i. O percentual i refere-se, está dizendo que o i é um número conhecido pelo Scilab, né, uma constante, e também ele tem que, o asterístico é a multiplicação, que haveria entre o 2 e o i. Então, se nós aplicarmos o ABS, ele vai dar um resultado. Eu gostaria que vocês abrissem já o Scilab de vocês, né? Eu vou fechar minha apresentação, porque eu gostaria que vocês apresentassem de vocês. Tudo bem? Vocês já estão com o Scilab de vocês aberto? Algum de vocês aí pode abrir o Scilab para nós? Posso abrir, professor? Ok, Etienne, faça favor. Só vou ver se eu consigo aqui, porque o Meet está diferente, então eu nunca apresentei por aqui. Está Me disse que diferente, tá sim. ok. Sim. É naquela setinha, né? Tem uma setinha aqui embaixo que é a apresentação. Ok. Então, Tá ok, estás com professor? as duas janelas abertas, né?
o Sim, slide. tá aparecendo as duas? Sem problema. Tá aparecendo, mas não tem problema não. Seria interessante... não, tudo bem. Pode ser assim. Não era para ser as duas, como foi a aula passada? Não, pode ser. Fica melhor. Fica melhor, porque todos já estão vendo aonde está o slide, né? E se conseguir mover os dois, mas tudo bem. Isso aí. Então, tentar reproduzir essa ali, o ABS, né? Primeiro, tu vai ter que inserir um número complexo. Poderia ser inserido, né? Porque tem outras maneiras de se fazer isso, mas a princípio cria a variável x, né? Faz assim, x é igual a 2 mais, né? Coloca aquele número complexo ali. E aí ele vai colocar na memória do teu computador. Né? Isso. Opa. É que faltou a multiplicação, o asterisco da multiplicação. Isso, faltou a multiplicação. Uhum. Ok, então a gente já criou lá a variável x, né? E então nós podemos aplicar aquela função ali, ABS, se colocar ABS de x, que é o x é a variável que já está na memória, ele vai dar o resultado, né? É só dar um enter, ele vai dar aquele resultado. Se vocês quisessem testar que valor isso aí, também poderia elevar cada um dos termos ao quadrado, soma e extrair a raiz quadrada, né? Ou seja, fazer a hipotenusa do triângulo retângulo ali, né? No caso, que é o número complexo, e ele vai dar o mesmo valor. Né? Então, até ali tem um SQRT ali, ó. Poderia até fazer isso também, ó. Poderia botar SQRT, abre parênteses, aí vamos fazer, ó, o primeiro número é o 2, né? Então 2 circunflexo 2, para elevar. É dentro do x, ali no lugar do x. Isso, exatamente aí. Eu coloco X. Não, x. Não, nesse caso. Complexo 2, assim? Você diz? Não, é porque eu só iria. A minha sugestão é confirmar se realmente a ABS é a hipotenusa ali, né? É o módulo do número complexo, certo? Ah, entendi. Então, Aqui fazer X ser complexo 2? então eu só tô, não precisa, não, x não. Eu queria, nós aplicamos a função ABS ao número complexo, certo? Sim. Está armazenado na variável x. Se nós quiséssemos confirmar que essa função ABS nos dá o módulo, nós poderíamos aplicar ali o teorema de Pitágoras para ver se realmente é um módulo. Por isso que eu estou sugerindo elevar os dois termos ao quadrado e extrair a raiz quadrada. Entendeu? Então, se tu quisesse fazer isso, né, tu poderia botar SQRT, porque o SQRT é a raiz quadrada, né? SQRT, abre um parênteses, aí tu coloca os dois termos ao quadrado, ou seja, 2 elevado ao quadrado, que é 2 circunflexo 2, mais número 2, então 2 circunflexo 2 novamente também. Isso. Fecha parênteses, dá um enter. Ó. Observa que ele dá o mesmo valor, né? Sim. Ou seja, então, aquela função ABS, ele faz exatamente o que o módulo, né, do número, né, fornece um módulo do número. Hoje existem várias maneiras de fazer. A vantagem da função é que ela é mais rápida, né? Nós podemos utilizar uma variável que já está armazenada na memória. Essa é a grande vantagem das funções. O SQRT ali nós já fizemos, né? O exemplo ali do slide. E o round ali, ó, o round é para mostrar como é que ele faz o arredondamento, né? Então ali eu botei o exemplo 2.2, ele arredondou para 3. Tenta fazer assim, ó, round. Pode colocar numa variável, não sei.
Se não colocar na variável, ele vai sobrepor no ANS, né? Então, tudo bem. Round 2.1. 2.1. Dá um enter. Ele arredonda para 2. Né? Ele arredondou para 2. Ele não arredonda só para cima, não. Coloca 2, porque eu botei ali 2.4 agora. Round 2.4. Ele arredondou para 2, ou seja, acho que a partir de 2.5 que ele já arredondou para 3, né? Mas antes ele arredondou. Então, ele tem uma regra de arredondamento, né? Que eu acho que a partir de 2.5 ele arredonda para 3. E antes, até 2.5 ele arredonda para... Se fizer assim, ó, round 2.49, ver quanto é que ele faz. Round 2.49. Arredondou para 2, né? Então é isso, até 2,5, 2.5, por exemplo, até a metade, né? Ele arredonda para baixo. Acima ou a partir daquele valor, 2,5, ele arredonda para cima. Certo? Então, vamos ver. Eu não sei se tu consegue rolar aí o teu slide também. Consegue? Isso, beleza. Então, nós temos agora outras funções, que é o fix e o sign. O fix, eu acho que ele só dá a parte inteira do... Eu não sei, eu acho que ele só dá a parte inteira do número. Então, vamos testar aí. Eu não notei aqui, mas... Vamos botar um número aí com vírgula qualquer. Então, pode ser esse 5.3 ali para ver se não fix. Bota um outro número aí. Mas eu acho que ele só dá um número, só a parte real. Aliás, a parte inteira do número. Descarta, bota 5.9, fix. Ó, tem outra coisa que tu está fazendo aí que é interessante. Ó. Ele só pega a parte real. Provavelmente tu já tem algum conhecimento de programação, possivelmente, porque as funções, elas tanto utilizam o que está armazenado na memória, né? Ou então tu podes colocar o número diretamente, que já fizesse isso aí, né? Sem que eu te falasse, então, possivelmente já conhece alguma coisa de programação. Conhece alguma coisa? Já trabalhei com programação, mas não assim, né? Sim, Trabalhei com programação contábil. Sim, sim. Não, mas a lógica de programação é a mesma, né? Então, é por isso que já temos essa noção aí. Beleza. Então, a função fix, ela despreza o que vem depois da vírgula, né? Eu acho que dá para a gente dizer isso. Acho que é isso que ele faz, embora não é uma função que eu utilize muito. Então, como se fosse fixado desde o primeiro número, né? Só a parte inteira, né? A parte fracionária é desprezada. Eu acho que é isso que ele faz. Até dá para buscar no Help, né? Ou na própria internet, nós podemos buscar exatamente se a gente botar assim, ó, na busca fix Scilab fix, né? Scilab, deixa eu ver aqui. Arredonda em direção ao zero, ele diz aqui. Mas talvez o que ele queira dizer é que ele só pega a parte real. Eu acho que é isso que ele faz. Viu? Ele está dizendo aqui que arredonda em direção ao zero. Mas... Porque tem outra coisa aqui, ó. Ele fala outras funções aqui, o round, que a gente já utilizou, né? Que ele tem aquela regra de arredondamento que a gente utiliza na matemática. Tem o floor, né? Que arredonda... isso aqui eu acho, se tu rolar ali, eu acho que eu coloquei o floor. E o seio, que arredonda para cima, né?
Então, acho que O tem seno, ele é redondo para quê, professor? seio arredonda para cima, né? Para inteiro maior. Seio de teto, né? Floor de piso, seio de teto. Então, essa função, acho que eu coloquei ali em algum lugar, né? Mas, deixa eu ver. Não, isso aí. Deixa eu ver aqui, eu vou dar uma olhada aqui na. Está. Então, tem várias funções. Esse slide que está mostrando aí é quando nós estamos com um número, por exemplo, um número complexo na memória, e nós queremos saber apenas a parte real, nós podemos escrever, né, real, e entre parênteses o nome da variável que se encontra na memória. Então, vamos supor, esse exemplo aí, o n continha um número complexo. Então, se nós digitarmos real n, ele vai extrair a parte real e vai apresentar na tela, nesse caso, né? Ali, Fazer image, escrever ali, professor? pode fazer, por favor. Então, ali tu entrasse com a letra, né, na memória. Uhum, ó, Tá dando para ver bem aí, professor? tá. Eu não sei se está reproduzindo na tela inteira. Pois é, eu não sei se, deixa eu ver aqui, deixa eu maquinizar aqui para ver como é que tá. Ele tá, deixa eu ver aqui. É porque eu coloquei para a tela inteira e não sei Uhum. se foi. Eu não sei, eu acho que ele se ajusta a tela, né? A tela de cada um, não sei se a tela. Por exemplo, aqui, né? Digitasse real, né? O nome da variável que está na memória. Então, ele forneceu a parte real, no número 3 ali. Se eu botar image IMAG, ele vai fornecer a parte imaginária. E ali tu botasse, deu 2. O ABS, ele forma como é que é o nome? Módulo, né? Módulo do número complexo, ou a hipotenusa, no caso, né? ABS. E o conge, ele faz o conjugado. Nós já tínhamos visto isso aí, né? Ou seja, o conjugado, ele só mexe no... muda o... como é que se chama? O sinal do imaginário. Sinal do número imaginário, exatamente. Então, ele reflete em cima do eixo X, né? Ele passa, se ele é positivo, passa a ser negativo. Se é negativo, ele passa a ser positivo. Coloca um número, por exemplo, coloca aí conge ANS, porque esse número negativo está no ANS, né? Então, tu pode colocar conge ANS, ele colocou o positivo, então ele está, né, rebatendo, né? Ou se é negativo, ele passa a ser positivo, se é positivo, ele passa a ser negativo. Né? Ele está rebatendo no eixo da abscissa, né? Então, esse é o conjugado. Vamos ver aqui. Aqui, já perdi meu aqui. Isso aqui. É que tu queres. Já mudasse a página seguinte, né? Eu estou procurando a minha página aqui, eu perdi. Sei mais onde é que está. Mas É na tudo bem. página 6 que a gente Página, está. essa é a página seguinte.
Isso. Certo. Essa Então, a gente viu. E aí, beleza. Então, agora nós temos outros comandos ali, né? Esse GCD calcula o máximo divisor comum do vetor. Nesse caso aqui, ó, nós temos um vetor. Aliás, ele fez aquilo que tu fizesse lá, né? Ele não colocou na memória, porque ele já digitou diretamente aqui o vetor, que é um vetor de 2 números. Mas esse vetor poderia ser primeiro, poderia ter inserido esse vetor numa variável, né? Por exemplo, nesse caso aqui é um vetor com 2 números, e depois tu fazia a chamada através da função, né? Então aí tu botava GCD, e aqui onde está o colchete e os números, tu colocarias o nome da variável aqui, né? E aí ficaria entre os parênteses. Aí ele acha o máximo divisor comum daquele vetor, daquele vetor, ou seja, daqueles 2 números, né? Quando a gente coloca nesse formato, a gente chama de vetor. Mas nesse caso aqui a gente sabe que são 2 números, como a gente utilizaria aí mas para poder fazer este, então tem que colocar os colchetes ali? Sim, pelo menos, né, nessa época que eu fiz aqui esse slide, precisava. Porque normalmente quando a gente coloca colchete, é quando nós estamos criando o vetor. Então, esse vetor significa que ele está agrupando 2 números, né? Está fazendo parte do vetor 2 números. E nós podemos trabalhar com esses 2 números, né? No caso, a função trabalha utilizando esses 2 números para achar o máximo divisor comum. No caso, ali ele achou o máximo divisor comum é o número 5. Ali faltou o colchete, né? Ele não aceita. Ele tem que ser colchete mesmo. Tem que ser colchete. Mas também tu poderias criar um vetor com esses 2 números, dava um nome para a variável, e aí tu faria a chamada do GCD, abria parênteses, colocaria a variável e fecharia parênteses, e ele executaria também. Como que seria daí? Tá, então vamos seguir, vamos criar um vetor aí, botar um vetor V, né, igual, abre e fecha parênteses, pode só abrir e depois, desculpa, colchete. Colchete. Bota assim. Abre e bota 15, 20 ou qualquer outro número que queiras. Colchete, estás colocando? Sim, é colchete. Tá, ok, dá Enter. Ele criou lá a variável, né? Agora tu pode fazer GCD, abre parênteses e coloca o nome da variável. Tá lá, deu a resposta, né? Porque essa é uma vantagem grande para quando a gente está trabalhando com programação, porque aí a gente faz as chamadas com as variáveis que estão sendo armazenadas durante a programação, né? Estão sendo armazenadas lá na memória do computador. Isso que é o programa. Então aí os números podem mudar através das operações, dos comandos que a gente dá durante o programa, né? E tu pode chamar especificamente aquela variável e executar o que tu quiseres lá na variável. É esse que é o objetivo. O LCM, ali daquela próxima função, ele calcula o mínimo múltiplo comum. É o LCM. Então, ali eu coloquei com o mesmo número, se tu quiseres, tu pode, já tens a variável armazenada lá, então tu não precisa digitar. Tu já tens a variável, só coloca a variável e vê, dá o Enter que ele já dá o resultado. E tu já tens os valores armazenados na variável. Certo? Tá tranquilo? Alguém tem dúvida aí? Chegou o Mike, o Michael e o Felipe, né? Tudo bem com vocês? A Ediene está apresentando para nós aqui, usando o Celab dela, né? Esse é o objetivo, como a gente havia tratado, para
vocês exercitarem, se acostumarem a utilizar o Scilab. Então, nós podemos dar continuidade aqui. O terceiro, ele fala no exp, né, ele vai, o número que nós colocarmos ali no lugar do x, que ali no exemplo foi 2, vai ser a base de Neper, né, elevada àquele número. Então, ali o 7 é a base de Neper, que é 2,7, alguma coisa assim, né? Acho que é a base de Neper. Se vocês quiserem, por exemplo, aí no Scilab, eu quero saber qual é a base de Neper. Aí tu bota assim, percentual E, por favor, percentual E, e dá Enter. Ele dá qual é a base de Neper. Se tu der percentual I, ele também diz qual é o valor. Né? O que é isso? Ele mostra dessa forma, né? Mas também poderíamos dizer que ele é a raiz quadrada de menos 1. Né? Que é esse I aí que ele está falando. Então, o percentual I, ele coloca como a parte imaginária de um número complexo, de número 1, né, no caso, mas ele corresponde ao raiz de menos 1. Ok? Então, se vocês quiserem ali usar também essa expressão, porque o log, ele está usando o log sem expressar a base, ele usa a base como a base de Neper. E o exp ali também ele usa a base de Neper. Né? Ali esse exemplo aí, ó. O log de x, ele calcula o logaritmo de x na base de Neper. Ele não está mostrando, então é padrão dele, né? Se ele não mostra, a base que ele está utilizando é a base de Neper. Então ali eu fiz a prova, é exatamente o inverso, né? Que o logaritmo, o que é? Ele calcula o expoente, né? Então, se eu pegar a base de Neper e levar ao expoente que foi obtido, ele vai dar a base. Foi isso que eu fiz ali. Ok? Alguém não entendeu? Só para mostrar que ele volta ao número original. Pode continuar, Diego. Se alguém não entendeu, por favor, se manifeste para a gente. Ali, ó, log de 10, né? Ali nós estamos especificando a base do logaritmo. A base é 10. Certo? Não, ali é log 10, né? O número que nós estamos calculando é o número 2. E a base é 10. Certo? Porque se a gente elevar a base ao expoente, vai dar o número novamente, está vendo? É o número 2. Certo? Certo. Pessoal, qualquer dúvida aí é só interromper, abrir o microfone aí, de preferência, porque eu não estou olhando aqui o chat, tá? Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Conge, né? Aquele conge a gente já viu, né? Que é justamente ele reflete o número complexo. Se ele está no primeiro quadrante, ele reflete esse número para o quarto quadrante. Se ele tivesse lá no segundo quadrante, ele refletiria para o terceiro quadrante. DET, né, ele retorna o determinante de uma matriz. Então, ali, ó, já estou mostrando aqui, nós ainda não começamos a trabalhar com matriz, mas essa é a maneira como se representa a matriz. Então, vocês podem ver que para entrar com essa variável A no Scilab, nós digitamos da forma como está escrito aí, ou seja, abrimos o colchete, cada linha vai sendo digitada com espaço ou vírgula, né? Eu costumo usar só o espaço, porque a vírgula polui ainda mais a gente está
E o ponto e vírgula é para dizer que está trocando de linha, professor? Isso, ponto e vírgula é a próxima linha. Então, aqui nós temos 2 linhas e 2 colunas. Normalmente, né, que eu saiba, o determinante a gente só calcula através de uma matriz quadrada. Então, nesse caso, o determinante é -2. E depois nós vamos fazer algumas operações com o determinante. Eu acho que tem aqui já alguma coisa, né? É bastante útil. Acho que está aqui, ó. Então, aqui, ó, então, inv de A retorna a matriz... então, aqui, como é que se chama? É o seguinte, nós temos uma matriz A, né, que aqui o exemplo, a matriz A, 1 e 2 e 3 e 4, na segunda linha. Então, nós calculamos o inv de A, e colocamos na variável A. E quando a gente multiplica o inverso da variável A, que no caso é A minúsculo, com a própria variável, desculpa, deixa eu repetir. O que está dizendo essas linhas aqui do exemplo? Que nós temos aqui, ó, ou melhor, vamos para a linha acima aqui, ó. Uma matriz multiplicada pela sua inversa dá uma matriz de identidade. Certo? Então, é isso que nós fizemos aqui embaixo. Então, nós tínhamos uma matriz, a matriz A, que nós entramos com ela, com os valores, né, das 2 linhas, que era 1 e 2, e 3 e 4, e depois calculamos o inverso dessa matriz. Então, utilizamos a função inv. E esse inverso foi colocado na matriz A, minúsculo. E depois, aqui na linha seguinte, nós estamos multiplicando o inverso da matriz com ela mesma. E aí o resultado é uma matriz de identidade. Aqui pode parecer que não é, porque a matriz de identidade só tem o eixo, né, a diagonal de números 1 e o resto do 0. Aqui pode parecer que não é 0, mas isso aqui é um número muito pequeno, né? Isso aqui ele está representando desse jeito, mas é -16. É o D, ó. Tá vendo aquele D? Recorde do D que é o expoente 10, aliás, desculpa, é o número 10. Na aula passada, nós dissemos que E, né, sem multiplicação, observe que não tem um asterístico aqui, ó. Sem a multiplicação, esse D, que pode ser D maiúsculo, D minúsculo, E maiúsculo, E minúsculo, né? O número seguinte é um expoente. Então, isso aqui é 10 elevado a -16. Então, é 2,22, ou ponto 220, né? E o D. Então, é 2,220 vezes 10 elevado a -16. E isso é considerado zero pelo salário, né? Ou praticamente zero. Pode falar. Então, ok, vamos ler. Agora, isso aqui é precedência. Precedência também é algo importante quando nós estamos trabalhando com uma expressão matemática. Então, nós temos aqui a precedência, a operação e a associatividade. Vamos ver. O primeiro caso, o símbolo com maior precedência, se nós quisermos colocarmos com a maior precedência de todos, o parênteses permite isso. Então, se nós tivermos parênteses, né, o mais interno dos parênteses será executado primeiro. Então, nós vamos começar com os parênteses mais internos. Depois, a maior precedência se dá pela potenciação. Outro detalhe é da direita para a esquerda. A gente faz, né, da direita para a esquerda. A multiplicação e divisão é da esquerda para a direita. Percebem aqui? Ó, isso aqui é importante porque depois a gente vai dar um exemplo isso para vocês, eu acho que em seguida. A potenciação é da esquerda para a direita, enquanto que a multiplicação, divisão e adição e subtração
é da esquerda para a direita. Depois a gente vai mostrar por quê. Então, isso são as precedências, as prioridades na hora de fazer uma operação matemática com esses operadores. Aqui tem exemplos. Então, nós temos a primeira linha, primeiro, no caso, o 15 dividido por 3 vai ser realizado primeiro, né? Na segunda linha, o B e o C vai ser realizado primeiro, mas observe que se nós tivermos uma expressão com variáveis, essas variáveis precisam estar armazenadas na memória de computador, tá? Se nós colocarmos em uma expressão qualquer uma variável que não está presente na memória de computador, o programa acusa um erro. Certo? Então, aqui nós temos exponenciação, ó. Então, primeiro vai ser feita exponenciação e depois a divisão. É preciso tomar cuidado, né, na hora de escrever essa expressão, porque... E aqui, ó, a exponenciação é interessante a gente fazer isso aqui. Então, tu poderias fechar só colocar em primeiro plano aqui o slide para a gente fazer um teste aqui. Então, por exemplo, ó, vamos ver. Deixa eu fazer aqui um papel, senão eu vou me perder aqui. Então, podemos fazer com o número 2, 2 elevado a 2 elevado a 2. Né? Vamos ver. 2 elevado a 2 elevado a 2. Dá um enter aí para ver quanto é que dá. 16. Deu 16. Pois é, vamos ver aqui. Ó. 2 elevado a 2 elevado a 2. Então, a maneira como o programa faz é o seguinte, ele eleva os dois expoentes primeiro, né? Então, 2 elevado a 2 dá 4. Então, ele é 2 elevado a 4. Né? Mas eu não sei se aqui faria diferença. Vamos ver aqui. 2 elevado, ó, se a gente fizesse da esquerda para a direita, daria 2 elevado a 2, que daria 4. E depois 4 elevado a 4 também dá 16. Né? Daria o mesmo aqui nesse caso. Eu não sei se fizesse mais um número ali, daria diferença. Mas, deixa eu ver aqui. 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2. Vamos ver. 2 elevado a 2 dá 4. Aqui dá 2 vezes 2, 4, daria 16. 2 elevado a 16. É ao contrário. 2 elevado a 2 dá 4. Depois 4 e 4, 16. Ó, aqui, fazendo da esquerda para a direita, dá 16 elevado a 2. E fazendo da direita elevado à esquerda, dá 2 elevado a 16. Qual é a diferença disso? Mas, vamos ver aqui. Deixa eu usar o meu Scilab aqui para ver a diferença. Deixa eu ver. 2... 16 elevado a 2 dá 256. Né? E 2 elevado a 16 dá 65 mil. Então, e aí quanto é que é 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2? Opa. 2, circunflexo 2, circunflexo 2, 4, né? E circunflexo... Pois é. Nunca tinha visto isso. Circunflexo 2, tá. Circunflexo 2. 65 mil. Então, se a gente fizer, ele é 65 mil, né? Porque 2 elevado a 16, né? E se fizer da esquerda para a direita, daria
2, 4, 4, 4, 16, 16 elevado a 2 dá 256, dá ao contrário, dá diferente, né? Então, calcular da esquerda, ou melhor, da direita para a esquerda, é dessa forma que o Scilab trabalha, né? É dessa forma que o Scilab trabalha. Agora, eu não sei se, por exemplo, na matemática, eu nunca encontrei isso aí num livro, sabe? Se fosse expoente dessa forma aí, eu não sei como é que ele trabalharia, mas possivelmente ele vai ser assim também, né? Ele começa da direita para a esquerda. Então, normalmente os cálculos, as precedências aí que se fala aí, é sempre da esquerda, os cálculos são sempre da esquerda para a direita, caso não tenha precedência. Mas, particularmente, no caso do expoente, é da direita para a esquerda. Entenderam isso? Ficou claro isso para vocês? Para mim ficou, professor. Beleza, então. Queres ir passando aí? Vamos passando então um pouco mais. Já estás aí com a mão no teclado e já tens aí uma prática, então fica até mais fácil. Mas, não seguimos, né? Na próxima aula nós temos outro assunto aí também, né? Para todos terem esse objetivo aí que vocês pratiquem, né? Está aparecendo na tela aí, professor. Está. Então, aqui, continuando aqui na precedência, né? Então, por exemplo, se nós tivéssemos aquela primeira linha lá, sem o parênteses, e fosse um produto de 15 vezes 3, ou melhor, dividido por 3, né? A precedência faria com que a operação 15 dividido por 3 fosse realizada primeiro, né? Mas como tem o parênteses é realizado primeiro, então primeiro é feita a soma e depois a divisão. Acho que é tranquilo, né? Alguém tem dúvida sobre isso? Vamos adiante. Acabou. Mas então o objetivo seria apresentar essas funções. Existem muitas outras, né? Mas eu queria mostrar para vocês assim, essa parte inicial. E justamente vocês já se acostumando a mexer com sei lá, né? Nós temos, em seguida aqui, nós temos vetores. Como é que está o nosso tempo aqui? Acho que dá para a gente começar a ver vetores. Aqui ainda está com a... Devia ter mudado aqui a data, eu não mudei a data, eu vou mudar para a data de hoje, mas podemos começar a dar uma olhada em vetores também. Deixa eu ver aqui, vetores. Eu vou apresentar aqui para vocês, vetores, só para dar um início aqui, nós temos tempo ainda. Então, uma pequena apresentação, nós já vimos alguma coisa, como é que se cria um vetor, né? Vamos só começar aqui. Então, nós vamos ver vetores, a gente depois vai ver matrizes, né? Então o vetor é uma matriz de uma só linha, basicamente. E, normalmente, eles são do mesmo tipo, né? Por isso chama homogêneo. Nós iniciamos e terminamos ele com colchetes. Quando a gente utiliza colchete, normalmente o Scilab entende como que nós estamos criando alguma coisa, estamos criando um vetor ou uma matriz. Então, vetores e matrizes, sempre que nós estivermos criando um deles, né, nós estaremos colocando esse colchete. Então, aqui está um exemplo. Vocês estão vendo aí? Então, deixa eu ver se... Tá, ok. Então, por exemplo, aqui nós estamos atribuindo à variável b esse vetor. Observe que o vetor pode ser colocado, os elementos do vetor podem estar separados por espaço ou então por vírgula. Como nós já vimos, ponto e vírgula separa a linha, né?
Aqui nós estamos separando as colunas. Os espaços ou vírgula separam as colunas. E o ponto e vírgula separam as linhas. Então, não há necessidade de nós usarmos a vírgula, então fica mais fácil nós simplesmente darmos um espaço, né? Normalmente eu utilizo assim, mas para aqueles que preferirem, pode usar a vírgula, né? Mas o ponto e vírgula é necessário caso nós queiramos mudar de linha. Então, aqui nós temos um exemplo de vetor, e um detalhe importante é que eles têm um índice. Por exemplo, o B, né, que tem os elementos 5, 1,5 e 0,3. A vírgula aqui é representada por ponto, né? Eu uso aqueles padrões de representação em inglês. Eu acho que a França também utiliza assim. Não sei. Então, o primeiro elemento tem um índice 1, o segundo elemento um índice 2, o terceiro 3 e assim por diante. A coluna também, né? Tem a mesma representação. Ou melhor, quando a gente fala coluna é porque são linhas, né? Quando fala em vetor linha, é porque o vetor é formado por colunas, certo? Então, ali o C é um vetor coluna formado por linhas. O primeiro elemento é 1, o segundo elemento é 2 e o terceiro elemento é 3. Então, nós podemos fazer referência aos elementos de um vetor ou matriz, depois a gente vai ver matriz também, ele pode ser referenciado por um número. Então, agora seria interessante que... Não sei se a Ediane já ainda está com o Scilab dela aberto. Estou sim, professor. Então, vamos fazer o seguinte, ó, essa aí é o slide 7, eu vou fechar, para que possas apresentar. Onde é que se fecha? Parar aqui. Então, aí, se tu puderes apresentar daquela forma como tu fizeste ali, o slide mais o Scilab, né? Sim. A gente mostrar alguns detalhes. Então, volta ao slide anterior, por favor. Então, aqui tem o vetor B. Vamos criar esse vetor B, 5, 1,5, 0. Pode ser outros números também. Né? Isso aí eu coloquei para colocar um número inteiro, um número com vírgula e um número negativo. Né? A minha intenção foi essa. Se puderes fazer isso um número ou outro, se quiseres. Então, ele foi criado aqui, né? Ele mostrou ali. Vamos rolar agora para a página seguinte, por favor. E vamos fazer o seguinte, ó. No 1A, ele seria digitado aí na janela de comandos B entre parênteses e o número 2, por favor. B, parênteses 2. Ai, que eu coloquei B maiúsculo, agora que eu vi. Ah, pois é. Tem que ser a B. Ok. Ó, então, quando a Diana aqui digitou B entre parênteses 2, ele está fazendo referência ao segundo elemento do vetor, que no caso é 1,5. Se colocares aí B entre parênteses 3, né, ele vai dar o terceiro número, e se for 1, ele vai dar o primeiro número. Então, nós podemos referenciar qualquer elemento de um vetor, né, dessa forma. Ok? Eu acho que aqui, porque aqui tem um C, né? Porque tinha outro vetor ali, mas não há necessidade, pode passar adiante. Como é que a gente coloca esse número assim embaixo, professor? O quê? Aqui, que nem esse C, ele mas tá isso... menos 2 e o 2 embaixo, assim. Mas isso aí é um editor de texto, né? Porque isso aí eu fiz o slide, é só botar... Ah, tá, aqui no Scilab a gente não tem como fazer isso. Não, aí não. Porque na programação não existe esse tipo de coisa, né?
Tanto é que o expoente nós representamos por Circunflexo. circunflexo, né? E esse inferior Mas aqui aí, você não quis dizer que é expoente, não? não, eu só estou identificando o índice, né, do elemento do vetor. É isso que eu quis mostrar. Mas isso aí não pode ser representado no cenário. Certo. Ok? Pode passar mais uma aí, ó. Aqui, ó, é um vetor e seus elementos digitados diretamente. Isso aí nós já estamos fazendo, né? Se nós podemos digitar diretamente pelo teclado nessa forma assim, ou seja, damos o nome da variável, né? Que nós costumamos usar uma letra por questões de facilidade, de não precisar ficar digitando uma palavra, né? Mas quando nós estivermos trabalhando com programação, certamente vocês estarão utilizando os nomes das variáveis, alguma coisa que seja significativa. Porque esse programa pode ser bastante longo, então vocês podem ter dificuldade de identificar quem é quem. Por isso aqui, dei um outro exemplo, eu botei num, né? Sei lá, e nós criamos esse vetor aí, né? Eu não me lembro agora do slide seguinte, acho que é só para entrar com os dados. Sim. É que existe 4 formas de se entrar com um vetor no cenário. O primeiro é digitando diretamente. Eu acho que faltou ali alguma informação anterior ali, porque eu acho que eu devia fazer referência à forma de criar os vetores. Pode voltar um pouquinho, Diana, por favor? Um pouco antes. Eu acho que ficou aí meio... tudo bem. Não, tudo bem, pode voltar. Faltou colocar ali os títulos. Eu acho que esse aí é um vetor que... Eu já modifiquei esse slide aí, eu acho que... Eu peguei lá no site, professor. Pois não. Eu acho que está desatualizado esse slide aí. É porque eu dou uma apresentação, né? Eu falo assim que nós podemos entrar com os vetores de 4 maneiras. O primeiro é digitando diretamente, que nós estamos já feito até agora, né? A segunda maneira é usando o operador 2 pontos. Então, ali, eu dei um outro nome da variável quad. Né? E aí, nós estamos entrando com 10, 2.5 e 2.50. Digita ali para nós, por favor. Escrever quad Isso. também, professor? É um nome de variável que eu dei, você poderia ter dado outro, né? Qualquer coisa, não precisa ser o mesmo nome. 2 pontos, isso. Então, agora, observem que ele criou uma variável, né? Começando ali, nós começando por 10, indo até 50 e com passo 5. Então, o operador 2 pontos, quando a gente quer entrar com o vetor utilizando o operador 2 pontos, nós escrevemos daquela forma como está ali no slide, ou seja, nesse caso está sendo atribuído a uma variável, começando por 10, 2 pontos o passo, 2 pontos o último elemento. É assim que se entra. Então, pode prosseguir. Vamos ele está explicando, né? Primeiro elemento do vetor, passo o próximo. Incremento ou passo e o último elemento. Isso aí. Pode passar. Aqui um outro exemplo. Aqui a gente não deu o passo, né? Experimenta fazer sem o passo, né? Ele considera o passo igual a 1. Nós não demos o passo. Então, ele considerou o passo igual a 1. Ok? Pode prosseguir. Agora, essa é a terceira função, né? Primeiro é digitar diretamente, depois usar o operador 2 pontos, agora a função linspace. Então, o que é isso? Linspace, aí a gente vai digitar dentro do parênteses o primeiro número, o último número e
quantos números terão esse vetor? E considerando que já tem 2 números aí, o primeiro e o último já estão aí. Então, entre 10 e 40, ele vai colocar com intervalos iguais, mais 5 números. Isso. Ok? Ó, então, aí já saiu, ele colocou o primeiro, né, como a gente pode ver, 10, o último, que é 40, e inseriu mais 5 números ali, para dar um total de 7. Essa função é muito interessante quando a gente trabalha com... quando quer fazer um gráfico, né? Porque ele traça melhor, assim, né? Quando a gente precisa traçar os 2 eixos, no caso, né? Então, ele divide igualmente, assim. É bem interessante. E esse é a terceira, né? Mas ainda tem mais um que é chamado concatenação. A concatenação, nós estamos criando vetores, né? Nós estamos inserindo vetores na memória do computador. Então, a concatenação, nós podemos combinar 2 vetores, dá para combinar todos os anteriores, todas as formas anteriores. É a concatenação, né? A gente está unindo e reunindo os vetores. Então, vamos ver aqui, ó. Considere 2 vetores, vetor A, que é 9437 menos 3, e vetor B. Aí o vetor B já tem o quê? Já tem o operador 2 pontos, certo? Então, concatenar, ó, se faz daquele formato lá, abre colchete, coloca, no caso, como o vetor A está na memória e o vetor B também está na memória, eu posso concatená-los daquela forma ali, ó, A espaço B. Aí ele vai formar uma linha toda com aqueles 2 vetores. Ok? Então, essas são as 4 maneiras de se criar um vetor. Certo? Isso para números inteiros. Agora, quando é números complexos, aí tem uma diferença. No caso, por exemplo, aqui, ó, com o operador 2 pontos, a parte real tem que estar separada da parte imaginária. Então, observe que a parte real aqui está variando, eles estão usando o operador 2 pontos, né? Então, ele está variando de 1 até 3 com o passo 1, né? Porque nós não especificamos. E a parte imaginária está variando de 0,1, a partir de 0,1, né? 2 pontos, o passo, que vai ser 0,1, 2 pontos, o último elemento. Então, se vocês entrarem com esse formato, ele vai criar números complexos, né? Tá, ali a Etienne fez já, né? Então, observam, o primeiro é 1, e o primeiro elemento é 0,1, a parte imaginária, e depois o próximo ele vai aumentar, no caso ele vai de 1 em 1, então é o 2, né? E ele vai somar mais um 3, né? Mais 0,1, né? Vai dar 0,2. E o próximo, né? Vai acrescentar mais 1 na parte real, e vai acrescentar mais 0,1 na parte imaginária. Então, pode ser criado dessa forma também. Então, a dificuldade que tem é realmente o operador de 2 pontos. Já o linspace, tanto pode ser feito separando a parte real, como fazendo do jeito que a gente fazia anteriormente. Observe que a primeira linha, o que é o linspace? O linspace, nós temos que colocar o primeiro número, vírgula, o último número do vetor, vírgula, o passo. Né? Melhor, desculpa. O linspace a gente coloca o primeiro elemento do vetor, vírgula, o último elemento do vetor, vírgula, o número de elementos do vetor. Certo? Então, ali, ó, vai ser o mesmo vetor, se vocês fizerem. Porque botamos o primeiro, o último e o número de vetores, que no caso é o 3. Certo? Claro que é muito mais fácil fazer assim, né, do que separar a parte real da parte imaginária. Então, o único caso assim que precisa realmente separar a parte real da imaginária é
o operador 2 pontos. Já aqui o linspace não precisa. Ok? Fechou, né? Fechou. Beleza. E depois, o que que... É isso que eu estou dizendo, né? O space não necessita separar a parte real da imaginária. Aí tem mais um exemplo aqui. Tá? E podemos modificar qualquer elemento. Tá, aí isso aqui, vamos deixar para a próxima aula. Aí a gente vai começar a trabalhar em cima de operação em cima de vetor, tá ok? Eu vou... E o restante pessoal aí entenderam, ficou muito confuso. Vocês também poderiam fazer, né? Algumas vezes as pessoas fazem muito rápido, né? A Lidiane, ela